Uma jovem enfermeira deu banho em um milionário em coma, mas quando ele acordou de repente, algo milagroso aconteceu. As luzes fluorescentes do Private Health Hospital zumbiam suavemente enquanto Anna Monroe caminhava pelos corredores brancos e imaculados. Ela trabalhava como enfermeira ali havia quase 2 anos, mas hoje parecia diferente. No momento em que recebeu a convocação inesperada para o consultório do Dr. Harris, chefe do departamento de neurologia, uma sensação estranha se instalou em seu peito. Teria feito algo errado? Estaria sendo transferida? Respirou fundo antes de bater na porta de mogno polido. Entre. Ao entrar, encontrou o Dr. Harris parado perto da janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar penetrante de sempre fixo no horizonte da cidade. Seu consultório cheirava a couro estéril, antisséptico e caro, e a atmosfera estava mais pesada do que o normal. Ana, disse ele finalmente se virando para ela. Sua voz era comedida, séria. Temos uma paciente que requer cuidados especiais, mas este trabalho não é para os fracos. Ana franziu a testa. Não é para os fracos? Que tipo de paciente? Perguntou ela cautelosamente. O Dr. Harris a estudou por um momento antes de gesticular em direção a um grosso arquivo médico em sua mesa. Grant Carter, disse ele. Ana prendeu a respiração. Grant Carter. O Grant Carter. Mesmo que não tivesse reconhecido o nome imediatamente, a capa do arquivo dizia tudo. Um recorte de jornal em preto e branco de um terrível acidente de carro. 1 ano atrás, o bilionário mais jovem da cidade sofrera um acidente devastador. Seu carro esportivo havia caído de uma ponte no meio da noite, deixando-o em coma desde então. Seu nome já dominara as manchetes. Grant Carter, o implacável e intocável CEO da Carter Enterprises. O homem que construiu o império com apenas 32 anos. Agora, ele não passava de um fantasma preso em seu próprio corpo. Sua família raramente o visita, continuou o Dr. Harris, e a maioria da equipe médica simplesmente faz suas rondas por obrigação. Mas Grant Carter precisa de alguém dedicado, alguém que realmente se importe. Ana mordeu o lábio. Ela podia ouvir a hesitação em sua voz. E você acha que alguém... Sou eu? O Dr. Harris assentiu. Concordo. Ana respirou fundo. Era uma tarefa assustadora cuidar de um homem que talvez nunca acordasse, um homem cuja riqueza e poder outrora ditaram a vida de milhares. Mas, no fundo, ela sabia a resposta antes mesmo de falar. Eu farei isso. Os lábios do Dr. Harris se comprimiram em uma linha fina, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Ótimo. Seu turno começa hoje à noite. A suíte privativa no último andar do hospital parecia estranhamente silenciosa quando Ana entrou. Ao contrário da fria esterilidade dos outros quartos de pacientes, este foi projetado para o luxo. Um layout espaçoso, lustres com a luz fraca, móveis de carvalho escuro, e no centro de tudo estava Grant Carter. Sua respiração engatou enquanto o observava. Apesar dos tubos, das máquinas que o mantinham vivo e da imobilidade de seu corpo, ele era lindo. Mandíbula forte, cílios escuros contra a pele pálida, ombros largos visíveis sobre a camisola do hospital. Se não fosse pela quietude sem vida, ele poderia facilmente passar por um homem simplesmente dormindo. Mas aquele não era um sono comum. Era um homem preso em um silêncio sem fim. Ana engoliu em seco e se aproximou, ajustando o soro intravenoso antes de pegar o pano quente preparado para ele. Ela hesitou por apenas 1 segundo antes de pressioná-lo suavemente contra a pele dele. No momento em que o tocou, um arrepio estranho percorreu sua espinha, uma sensação que ela não conseguia explicar, como se ele pudesse senti-la ali, como se em algum lugar nas profundezas de sua inconsciência ele soubesse. Um bip suave do monitor cardíaco preencheu o silêncio, constante e rítmico. Ana se livrou da sensação estranha e continuou seu trabalho, limpando cuidadosamente os braços e o peito dele, certificando-se de que seu corpo permanecesse limpo e bem cuidado. Acho que você não tem nada a dizer sobre isso, né? Murmurou ela, quase para si mesma. Silêncio. Vou interpretar isso como um não. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios para irritar. Os dias se transformaram em rotina. Todas as manhãs e noites, Ana lhe dava banho, trocava seus lençóis, monitorava seus sinais vitais. Mas logo, não se tratava apenas de cuidados médicos. Ela se viu conversando com ele,
contando histórias do seu dia sobre o mundo do lado de fora da janela. Você devia ver o refeitório, a comida, Grant. É trágico. Mesmo para um bilionário, duvido que você sobreviveria. Silêncio. Nem sei por que estou falando com você. Talvez eu só goste do som da minha própria voz. Silêncio. Silêncio? Ou talvez você esteja mesmo ouvindo. O monitor cardíaco apitava sem parar, como se estivesse respondendo a ela. E talvez estivesse. Ana cantarolava baixinho enquanto mergulhava uma toalha limpa na água morna. O silêncio estéril da suíte privada de Grant, no hospital, era algo a que ela se acostumara ao longo das semanas. O bip constante do monitor cardíaco, o zumbido fraco do soro intravenoso, tudo fazia parte do cenário agora. Ela se inclinou sobre a cama, enxugando cuidadosamente o rosto de Grant, os dedos gentis mais precisos. Sabe, Grant, disse ela, com a voz leve, li em algum lugar que pessoas entre vírgulas ainda conseguem ouvir coisas, então, tecnicamente, você é o pior ouvinte que eu já conheci. Nenhuma resposta, claro. Ela suspirou, balançando a cabeça. Tudo bem, estou acostumada a falar sozinha agora. Ela se moveu para limpar o curva de seu majal quando... Um leve movimento. Sua respiração ficou presa. Será que ela tinha imaginado? Ela congelou, olhando para a mão dele. Nada. Os dedos estavam imóveis contra os lençóis brancos e imaculados. Ana soltou uma risadinha, balançando a cabeça. Ótimo, agora estou alucinando. Talvez eu quem precise de uma cama de hospital. Mas o desconforto persistiu. E nos dias seguintes, aconteceu de novo. Na segunda vez, ela estava ajeitando o travesseiro dele. Ela não estava olhando quando sentiu uma leve pressão contra o pulso. Sua cabeça baixou bruscamente. A mão de Grant havia se movido. Uma fração de centímetro, mas o bastante para fazer seu estômago revirar. Grant, ela sussurrou, mal percebendo que tinha dito o nome dele. Silêncio. O mesmo bip, 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 rítmico do monitor. Ela colocou a mão sobre a dele, sentindo seu calor, sua quietude, seu movimento potencial. Nada. Ela estava imaginando coisas? Ou algo estava mudando? Ana não conseguia se livrar da sensação, então relatou ao Dr. Harris. Ele moveu. O médico arqueou uma sobrancelha cética. Acho que sim, admitiu Ana. No começo, pensei que a tinha imaginado, mas continua acontecendo. Seus dedos se contraem. Seu mão se move ligeiramente. É pequeno, mas está lá. O Dr. Harris recostou-se na cadeira, imerso em pensamento. Faremos exames, Ana, disse ele finalmente. Mas não criei muitas esperanças. Podem ser apenas espasmos musculares reflexos. Ana assentiu, mas no fundo ela não acreditava nisso. Ela sentiu algo acontecendo e quando os resultados dos exames chegaram, ela não ficou surpresa. Há aumento de atividade cerebral, disse o Dr. Harris. Suas respostas neurológicas estão mais fortes do que antes. O coração dela disparou. Então ele está acordando. O Dr. Harris hesitou. Não necessariamente. Poderia significar qualquer coisa, mas é um bom sinal. Não era a resposta que ela queria, mas era o suficiente. Naquela noite, sentada ao lado da cama dele, Ana se viu falando com Grant mais do que o normal. Não sei se você consegue me ouvir, mas algo me diz que consegue, murmurou ela. Ela olhou para o rosto dele e para suas feições fortes, ainda imóveis, mas pela primeira vez sentiu que não estava sozinha no quarto. Então ela falou. Contou-lhe sobre o seu dia, sobre os pacientes que a frustravam, sobre o médico mal-educado do terceiro andar que sempre roubava o seu café. Contou-lhe sobre sua infância, sobre a pequena cidade em que cresceu e sobre como sempre sonhou em ser enfermeira. E enquanto falava, não percebeu que no fundo do silêncio do coma, Grant estava ouvindo. O sol da manhã se filtrava pelas grandes janelas do quarto de hospital de Grant, lançando um brilho quente sobre o corpo imóvel de Grant Carter. O bip do monitor cardíaco preenchia o silêncio, constante e ritmo, como no último ano. Ana estava de pé, ao lado da cama, arregaçando as mangas. Era já mais um dia, mais um banho rotineiro, mais uma rodada de conversas com alguém que talvez não a respondesse. Ela mergulhou um pano quente na bacia, torceu-o e começou a limpar delicadamente o peito de Grant, com movimentos precisos e cuidadosos. Sabe, Grant, murmurou, sorrindo levemente. Estava pensando em ter um gato. Preciso de alguém que me escute, que não fique aí deitado e me ignore o dia todo. Silêncio. Ok, Rude, eu só estava puxando conversa. Ela estendeu a mão para o braço dele, passando o pano sobre a pele, os dedos roçando seu pulso.
E então, os dedos dele apertaram seu pulso de Ana. Ana congelou. Uma respiração ofegante ficou presa na garganta enquanto olhava para a mão dele. A pressão não era muito, fraca, hesitante, mas estava lá. Meu Deus! Seu coração batia violentamente, o pulso zumbia nos ouvidos. Ela queria acreditar que era apenas mais um reflexo, mais um espasmo sem sentido. Mas não era. Porque então, os olhos de Grant se abriram de repente. Por um instante, ela não conseguia se mover, não conseguia respirar, não conseguia pensar. Ela passara meses encarando aqueles olhos fechados, atenta a qualquer sinal de vida, a qualquer flash de vida. E agora aqueles olhos azuis, depois, como o oceano, a olhavam. Estavam confusos, desfocados, vulneráveis, mas vivos. Os lábios secos de Grant se entreabriram. Sua voz era rouca, quase um sussurro, mas era real. Companhia. O inteiro de Ana ficou tenso. Seus joelhos quase cederam, sua respiração presa entre a descrença e o pânico absoluto. Ele falou. Ele acordou. O impossível tinha acabado de acontecer. Ela mal percebeu a bacia d'água escorregando de suas mãos, espirrando no chão branco e maculado enquanto cambaleada para trás. Oh, meu Deus! Seus instintos afloraram. Ela se virou e bateu a mão no botão de emergência na parede. Um alarme alto soou pelo corredor. Segundos depois, a porta se abriu com tudo e uma equipe de médicos e enfermeiros entrou correndo, liderada pelo Dr. Harris. O que aconteceu? Perguntou o Dr. Harris enquanto se aproximava da cama, já verificando os sinais vitais de Grant. A voz de Ana tremeu. Ele agarrou minha mão. Ele abriu os olhos. Ela olhou para Grant, ainda sem acreditar no que estava vendo. Seu peito subia e descia trêmulo, seus olhos percorrendo o quarto como se tentasse descobrir onde estava. O que estava acontecendo? Ele não estava totalmente ciente. Ainda não. Mas estava ali. A expressão do Dr. Harris passou do choque para a ação. Chamem uma equipe neurológica agora. Enfermeiros se apressaram, as vozes se sobrepondo em descrença enquanto se apressavam para fazer os exames. O quarto era um turbilhão de movimento, mas Ana não conseguia tirar os olhos de Grant. Então, como se sentisse seu olhar, seus olhos encontraram os dela novamente, e desta vez ele não desviou o olhar. Tudo estava acontecendo tão rápido. Os médicos lhe faziam perguntas, iluminavam suas pupilas, testavam suas funções motoras. Mas, apesar de tudo, o olhar de Grant continuava se voltando para Ana. Ela deu um passo à frente, hesitante, engolindo em seco. Grant? Ela sussurrou. Você se lembra de alguma coisa? Ele a encarou, piscando lentamente. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então seus dedos se contraíram novamente e antes que ela pudesse reagir, ele estendeu a mão para ela. Fracamente, lentamente, mas deliberadamente. Sua mão se fechou em volta da dela, seu aperto frágil, porém firme, como se ele sempre a tivesse conhecido. A respiração de Ana engatou. Dr. Harris olhou para cima bruscamente. Grant, você sabe quem ela é? Grant não respondeu imediatamente. Suas sobrancelhas franziram, seu olhar nunca deixando de Ana. Eu não sei, ele murmurou, a voz áspera de meses de desuso. Mas eu sinto que deveria. Um arrepio percorreu a espinha de Ana, porque embora Grant Carter não se lembrasse dela, algo bem no fundo dele se lembrava. Os dias após o despertar milagroso de Grant foram cheios de testes, terapia e perguntas intermináveis. Os médicos ficaram impressionados com sua recuperação. Fisicamente ele estava fraco, mas melhorando. Seus músculos, rígidos após 1 ano de imobilidade, estavam recuperando a força com a reabilitação. Mas, mentalmente, essa era outra história. Grant não conseguia se lembrar de nada sobre o acidente. E quanto mais o pressionavam para obter detalhes, mais frustrado ele ficava. Grant, vamos tentar de novo, disse o Dr. Harris durante uma das sessões. Qual é a última coisa de que você se lembra? Grant esfregou as têmporas, com a expressão tensa. Eu não sei. Alguma coisa. Onde você estava? O que você estava fazendo? Grant expirou bruscamente. Eu te disse. São apenas pedaços. Flashes. Conte-me sobre eles. Um longo silêncio. Então Grant fechou os olhos, franzindo as sobrancelhas. Eu me lembro
uma sensação. Sua voz era lenta e incerta. Como se algo estivesse errado. Como se eu estivesse em perigo. Ana, que estava ouvindo em silêncio de lado, enrijeceu-se. Grant continuou, com os dedos cerrados. Havia uma estrada. Faróis. E então, nada. Apenas escuridão. A doutora Harry suspirou. É comum que vítimas de trauma bloqueiem memórias dolorosas. Elas podem voltar sozinhas. Mas, por enquanto, nos concentramos na recuperação. Grant assentiu, mas Ana podia ver a frustração em seu maxilar cerrado. E, no fundo, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Naquela noite, incapaz de parar de pensar nisso, Ana foi ao arquivo do hospital. Ela já havia visto o arquivo de Grant antes, mas desta vez examinou cada detalhe com novos olhos. E foi então que ela viu algo que ela não havia percebido antes. O relatório da equipe de reconstrução do acidente afirmava que os freios de Grant haviam falhado. Falhado, não desgastado, não defeituoso, mexido. Um arrepio percorreu sua espinha. Este não era um acidente infortunado. Alguém queria Grant morto. E ele não tinha ideia. Respirando fundo, ela fechou o arquivo. Ela precisava contar a ele, porque se alguém tivesse tentado matá-lo uma vez, poderia tentar de novo. A recuperação de Grant estava acontecendo em uma velocidade impressionante. Em apenas algumas semanas, ele passou de acamado para sentado, comendo sozinho e falando frases completas. Agora, com a ajuda da fisioterapia, ele estava reaprendendo a andar. E durante todo esse tempo, Ana estava ali. A cada passo, a cada luta, a cada momento frustrante em que ele queria desistir, ela o puxava de volta. Eu não consigo fazer isso, Grant murmurou agarrando as barras paralelas com força enquanto tentava se levantar. Sim, você consegue, Grant, Ana disse firmemente, ficando ao seu lado. Você já chegou até aqui, Grant. Não pare agora. Ele se virou para olhá-la com a respiração ofegante. Ela não estava dizendo palavras para motivá-lo. Ela realmente acreditava nele. E isso fazia com que ele acreditasse em si mesmo. Com uma inspiração determinada, ele deu mais um passo à frente. O rosto de Ana se iluminou. Era isso. Pela primeira vez desde que acordou, Grant sorriu. Não por educação, não por obrigação, mas porque pela primeira vez ele se sentia vivo novamente. E ele sabia exatamente a quem agradecer por isso. Ana não era como os outros. Ela não tratava ele como um caso de caridade. Ela não via ele como um bilionário preso em uma cama de hospital. Ela o via. Apenas Grant. E era por isso que ele se sentia atraído por ela. Sempre que ela estava no quarto, o mundo parecia mais leve. Sempre que ela falava, sua voz o puxava da escuridão que ainda pairava em sua mente. E sempre que ela o tocava, uma mão em seu braço o firmava enquanto ele caminhava. Ajeitando o peitoral, sua pele formigava com algo que ele não conseguia explicar. Uma noite, depois de uma sessão de terapia particularmente longa, Ana sugeriu dar uma volta no jardim do hospital. Ar fresco pode fazer bem, ela disse, sorrindo. Grant concordou, mas o que ele não esperava era como tudo seria diferente fora daqueles muros do hospital. O ar fresco da noite, o farsalhar dos trevos, a lua lançando um brilho suave sobre o mundo. Pela primeira vez, ele se sentiu como uma pessoa novamente. Não um paciente, não um mistério com memórias perdidas, apenas ele mesmo. Fry. E ao seu lado, Ana. Caminharam lentamente, Ana segurando o braço dele para apoio. A princípio, Grant achou que era apenas parte do trabalho dela, mas então viu o jeito que as mãos dela se demoravam no pulso, o jeito que ela olhava para ele quando achava que ele não estava olhando, o jeito que a respiração dela falhava levemente sempre que ele chegava perto demais. E de repente, ele sabia. Ela também sentia. Aquele puxão, aquela conexão silenciosa entre eles. Pararam perto de um banco de pedra, o luar lançando sombras no jardim. Grant se virou para ela, com o coração batendo instável. Por um motivo diferente dessa vez. Ana abriu a boca para dizer alguma coisa, mas antes que pudesse, Grant pegou a mão dela. Suas bochechas abriram em surpresa. Seus olhos procuraram os dele no dar. Eu não me lembro de nada da minha vida antes disso.
admitiu ele em voz baixa. Mas de uma coisa tenho certeza. Ana engoliu em seco. O quê? Ele apertou os dedos com mais força. Eu confio em você. As palavras eram simples, mas para ele significavam tudo. E julgando pela forma que a respiração de Ana engatou na garganta, a forma como suas bochechas coraram sob o luar e a forma como ela não se afastou, ela entendeu. E, por enquanto, isso era suficiente. A noite estava inquieta. Grant se revirou na cama de hospital, o corpo ainda fraco, mas a mente a mil. E então, um flash. Uma súbita explosão de memórias atingindo seu subconsciente como uma represa se rompendo. A estrada estava descura. A chuva caía contra o para-brisa, seus limpadores de para-brisa lutando para acompanhar. Grant agarrou o volante com força, sua mente ainda turva da reunião da qual ele tinha acabado de sair. Algo estava estranho. Desaparecido. Então, do nada, faróis, brilhantes, correndo em sua direção, um sedã branco desviou para sua faixa a toda velocidade. Grant puxou o volante, seus pneus derrapando no asfalto escorregadio. Os freios não funcionaram. Seu coração batia forte enquanto ele tentava desesperadamente recuperar o controle. E pouco antes do impacto, seus olhos se voltaram para o acostamento. Uma figura sombria estava ali, observando. E então, escuridão. Os olhos de Grant se abriram repentinamente. Sua respiração ofegante, curta e irregular. Seu pulso acelerou, o suor grudado em sua pele. A lembrança tinha sido tão vívida, tão real. E agora ele sabia a verdade. Não foi um acidente. Alguém tentou matá-lo. Grant, registros da empresa e qualquer coisa que pudesse indicar que alguém queria vê-lo morto. Então, finalmente, encontraram. Uma transferência financeira. Uma grande quantia de dinheiro transferida poucos dias antes do acidente. O destinatário. Um criminoso conhecido com o histórico de orquestrar acidentes encenados. E o remetente, Nathan Carter, meio-irmão de Grant. A compreensão o atingiu como uma tonelada de tijolos. Era ele. Grant sussurrou agarrando a borda da mesa. Nathan sempre sentira ciúmes. Sempre sentira que Grant era o favorito, aquele que herdara o legado do pai enquanto ele fora deixado nas sombras. E agora, ele tentara apagar Grant completamente. Anna sentiu o coração apertar. Grant, ele queria você morto. O maxilar de Grant se apertou. E agora, vou garantir que ele pague. Naquela noite, Grant e Anna combinaram de se encontrar com Nathan pessoalmente. Em um escritório mal iluminado dentro da propriedade Carter, Nathan estava recostado em uma cadeira de couro, girando um copo de uísque enquanto Grant e Anna entravam. Ora, Nathan deu um sorriso irônico. O morto anda. Os olhos de Grant ardiam de fúria. Por que você fez isso, Nathan? Nathan tomou um gole lento de sua bebida. Você já sabe por quê. Anna deu um passo à frente. Você tentou matar seu próprio irmão. Por quê? Dinheiro? Poder? O sorriso irônico de Nathan desapareceu. Por tudo que deveria ter sido meu, ele cuspiu. Você sempre foi o filho de ouro, o herdeiro, aquele que teve tudo entregue a ele. Bem, adivinha, eu estava cansado de esperar pela minha vez. As mãos de Grant se fecharam em punhos. Então você contratou alguém para sabotar meu carro? Nathan riu friamente. Eu não pensei que você sobreviveria. Mas, ei, milagres acontecem, certo? Anna sentiu a raiva fervendo dentro dela. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e 2 policiais uniformizados entraram. O rosto de Nathan empalideceu. Nathan Carter, um dos policiais, anunciou. Você está preso por tentativa de homicídio. Nathan se virou para Grant, com a expressão se contorcendo em pânico. Você armou para mim? Grant inclinou a cabeça. Não, irmão. Você se armou. Nathan foi arrastado algemado, gritando ameaças vazias. E quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio pesado preencheu o quarto. Grant finalmente exalou, seus ombros relaxando pela primeira vez desde que acordara. Estava acabado. A justiça havia sido feita, e ele estava finalmente livre. A propriedade Carter sempre fora grandiosa, imponente e fria, uma fortaleza de riqueza construída ao longo de gerações de poder.
Mas esta noite, quando Anna entrou no refeitório mal iluminado, parecia diferente. Mais quente, mais íntimo. A luz suave de velas tremeluzia sobre a mesa elegantemente posta, perto das grandes janelas de vidro com vista para o horizonte da cidade. O aroma de rosas frescas enchia o ar, e uma garrafa de vinho gelava ao lado de 2 pratos perfeitamente dispostos. Anna prendeu a respiração. "Grant, o que é tudo isso?" ela perguntou, virando-se para encará-lo. Grant estava atrás dela, com as mãos enfiadas nos bolsos, os olhos azuis, suaves, porém intensos. "Jantar", ele disse simplesmente. "Só você e eu." O peito de Anna apertou. Nas últimas semanas, a vida deles tinha sido um turbilhão, desde a recuperação dele, até a revelação da verdade sobre o acidente, até a prisão do irmão. Mas agora, com a tempestade finalmente superada, só havia este momento. E, de alguma forma, aquilo parecia ainda mais assustador. Enquanto se sentavam, Anna não conseguia ignorar o olhar de Grant para ela. Como se estivesse memorizando cada detalhe, como se ela fosse algo frágil, porém precioso. "Você é quieto", disse ela, dando-lhe um pequeno sorriso provocador. "Isso não é típico de você." Ele expirou, girando a taça de vinho entre os dedos. "Eu estive pensando." "Isso é ainda mais perigoso", ela brincou. Ele não riu. Em vez disso, inclinou-se para a frente, o olhar tardente no dela. "Anna, você sabe quantas pessoas se afastaram de mim enquanto eu estava no coma?" O sorriso dela desapareceu. 2. Ela sabia. Ela tinha visto em primeira mão a maneira como a família dele o tratava como um bardo, a maneira como seus supostos amigos seguiram em frente. A única razão pela qual ele sobreviveu àquela escuridão era porque alguém ficou. Porque ela ficou. "Mas você não fez isso", Grant murmurou. "Você estava lá dia após dia. Você cuidou de mim quando eu não conseguia nem abrir os olhos. Quando eu não passava de uma causa perdida para todos os outros, você se recusou a desistir em mim." A garganta de Anna apertou. Ela nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ela só tinha feito o que sentia ser o certo. Mas para Grant, isso significava tudo. Grant inclinou-se para a frente, seus dedos roscando os dela na mesa. "Anna, eu tenho tudo." A voz dele era suave, mais firme. "Dinheiro, poder, influência. Mas nada disso significa nada sem você." A respiração de Anna engatou. "Grant, deixa-me terminar", ele sussurrou. Sua mão finalmente se fechou em volta da dela, seu polegar traçando círculos lentos e delicados contra sua pele. "Eu não sei como aconteceu, eu não sei quando começou, mas o que eu sei é que a cada momento em que eu estive presa naquele coma, você foi a quem me manteve viva. Você foi a minha luz na escuridão, Anna." Os olhos ardiam de lágrimas. "Eu te amo." As palavras atingiram-na, roubando o fôlego, não porque ela também não tivesse sentido, mas porque ouvi-las dele tornava-as inegavelmente reais. Grant Carter, o homem que outrora vivia num mundo de cálculos frios, acordos comerciais e jogos de poder, agora estava sentado à sua frente, desenterrando a alma. E pela primeira vez na vida dele, Anna sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Verdadeiramente, completamente e irrevocavelmente acariciado. Lágrimas escorriam-se pelas faces, mas ela sorria através delas. "Grant, você faz tudo isso para mim?" Ele estendeu a mão, limpando delicadamente uma lágrima do seu rosto. "Então, deixe-me te mostrar." E quando se inclinou, pressionando a testa contra dela, Anna soube que era apenas o começo. Meses tinham se passado desde aquela noite fatídica em que Grant confessou seu amor para Anna. E nesse tempo, tudo tinha mudado. Grant tinha se recuperado completamente, recuperando as forças através de horas intensas de reabilitação e treinamento. Seu corpo não estava mais fraco, não mais contido pelo acidente que quase lhe tirou a vida. E agora ele era Grant Carter novamente. De volta ao comando da Carter Enterprises, de pé na sala de reuniões com a confiança de um homem que tinha ido ao inferno e voltado e sobrevivido. Mas havia uma diferença crucial entre o homem que ele era antes do acidente e o homem que estava ali naquele momento. Desta vez, ele não estava sozinho.
Desta vez ele tinha Anna. E em breve, se ela dissesse sim, ele seria dela para sempre. O teto do Carter Estate estava banhado pelo brilho suave do sol poente, lançando tons dourados e quentes sobre o horizonte da cidade. Anna estava na borda, observando a vista de tirar o fôlego, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. "É bonito aqui em cima", murmurou ela, a brisa brincando suavemente com seus cabelos. Grant, que estava por trás dela, sorriu. "Não tão bonito quanto você." Ela se virou para ele, revirando os olhos em brincadeira. "Suave, Carter, suave." Mas sua expressão provocadora desapareceu quando ela viu o jeito que ele a olhava. Havia algo diferente em seus olhos esta noite. Algo mais profundo, mais certo, mais infinito. Antes que ela pudesse perguntar, ele respirou fundo. Depois, lentamente, ajoelhou-se. A respiração de Anna parou. Suas mãos foram para a boca enquanto Brent tirou uma pequena caixa de veludo, abrindo-a para revelar um dos anéis de noivado mais deslumbrantes que ela já havia visto. Um delicado diamante cravado em uma aliança de platina. Mas não foi o anel que a tirou do fôlego. Foi ele. Foi a maneira como sua voz tremeu levemente enquanto ele sussurrou. "Anna, você não salvou apenas a minha vida. Você se tornou a minha vida." Seu coração bateu forte. "Antes de você, eu tinha tudo. Dinheiro, poder, sucesso. Mas me faltava algo. Eu sentia você." Lágrimas brotaram em seus olhos. "Você é a razão pela qual eu lutei para viver. A razão pela qual eu me reencontrei. E agora, quero passar o resto da minha vida garantindo que você saiba o quanto significa para mim." Ele ergueu o anel sem tirar os olhos dos dela. "Anna Monroe, quer se casar comigo?" O mundo parou. Anna não conseguia falar, não conseguia respirar. Tudo que ela conseguia fazer era assentir freneticamente, com um riso e tétimos transbordando ao mesmo tempo. Sim, ela finalmente conseguiu, com a voz embargada. "Sim, Grant, 1000 vezes sim." Grant soltou um suspiro de alívio, deslizando o anel em seu dedo antes de puxá-la para seus braços, para seu mundo, para sempre, e quando seus lábios se encontraram sob a luz do sol poente, Anna soube que era ali que ela pertencia. Sempre. A propriedade Carter nunca pareceu mais radiante do que no dia do casamento. Vínculo inquebrável que eles construíram através de cada dificuldade, cada batalha, cada momento de devoção inabalável. Eu os declaro marido e mulher. Uma alegria irrompeu quando Grant segurou seu rosto, pressionando o beijo mais sincero e significativo contra seus lábios. E enquanto o mundo se regozijava, Anna percebeu que este não era o fim da história deles. Era apenas o começo. Quando o sol começou a se pôr, Grant e Anna se afastaram da multidão, caminhando de mãos dadas pelos jardins, deleitando-se em sua nova realidade. Chega de hospitais, chega de solidão, chega de dor. Só eles, juntos, para sempre. Grant apertou a mão dela gentilmente. "Sabe", murmurou ele, "eu achava que tinha tudo antes de te conhecer." Anna sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "E agora?" Ele olhou para ela, sua expressão suave, devotada, infinita. "Agora eu sei que nada do que eu tinha antes importa, porque você é a melhor coisa que já me aconteceu." Anna piscou para conter as lágrimas, dominada pela profundidade das palavras dele. E quando eles deram um passo à frente, em direção ao brilho dourado do sol poente, ela soube. Eles tinham passado por tempestades, escuridão, experiências de quase morte. Mas no final, o amor venceu. E com Grant ao seu lado, Anna finalmente estava em casa. Enquanto Grant e Anna caminhavam de mãos dadas em direção ao seu felizes para sempre, sua história se tornou um testemunho de algo verdadeiramente poderoso. O amor não é apenas encontrar alguém, mas estar ao lado dessa pessoa em todas as tempestades. Anna nunca desistiu de Grant, mesmo quando o mundo desistiu. E no final, era amor.
Não foi dinheiro ou poder que realmente o salvou.